Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 552. Capítulo 552. Impiedoso. Ni Yan examinou os status das ombreiras. Era uma peça de equipamento da classe ladrão que aumentava a camuflagem. Ombreiras fantasma de Earley, sublendário. Descrição. Ombreiras usadas pelo fantasma de Earley. Contém traços da alma de Earley. Requerimentos. 620 destreza. Propriedades. Destreza mais 50. Velocidade mais 50. Camuflagem mais 10. Reflexo mais 10. Phantom Form, rank 7. Aumenta furtividade e camuflagem em 60. Aumento de velocidade em 50. Nos primeiros 10 segundos, o usuário não pode ser visto a olho nu ou por skills de percepção. Você não pode atacar sob estes efeitos. Duração, 30 segundos. Peso, 907 gramas. Restrição de classe, ladrão. Após ver os status das ombreiras fantasma de Earley, Ni Yan percebeu que a Phantom Form era a skill que Shadow Killer tinha usado para escapar dele da última vez. De fato pode ser considerada uma skill rara. Ni Yan equipou as ombreiras fantasma de Earley. Olhando para a tela de personagem, ele estava completamente equipado com itens lendários e sublendários. Nesse momento, Shadow Killer já havia revivido no cemitério. Ele ainda estava um pouco atordoado. Era a primeira vez que ele havia saboreado tal derrota, ainda mais pelas mãos de Nirvana Flame. Mesmo que Ni Yan tivesse usado alguns truques, uma derrota ainda era uma derrota. Shadow Killer tinha que admitir que os métodos de assassinato de Ni Yan eram superiores aos seus. Quando ele cometia algum assassinato, ele normalmente recorria ao confronto direto, confiando em suas skills para garantir a vitória. No entanto, Ni Yan havia usado de tudo, especialmente objetos do próprio ambiente. Ninguém poderia prever quando, onde, ou como ele iria agir, tornando quase impossível se defender contra ele. Você não se esqueceu da nossa aposta, certo? Ni Yan se conectou com Shadow Killer pelo chat de voz. Ele era o vencedor. Eu admito a derrota. Como havíamos combinado, eu irei matar 3 pessoas para você. Apenas me dê os nomes. Quem são os 3 que você quer morto? Shadow Killer respondeu em um tom meio sombrio. Ele era um homem de palavra e não iria se negar a cumprir sua parte na aposta. Ele tinha a impressão de que Ni Yan não deixaria ele se safar facilmente dessa. Após pensar por um momento, Ni Yan sentia que ainda não era a hora certa para tentar trazer Shadow Killer para seu lado. Ele precisava fazer com que Shadow Killer fosse perseguido pelo grupo financeiro Century e pela Angel Corps primeiro. Originalmente Ni Yan iria querer que Shadow Killer assassinasse Crazy Magic e Divine Flame. No entanto, já que King of the World e Sun estavam cuidando disso, Shadow Killer não era necessário nessa tarefa. Seu primeiro alvo será o líder da guilda Angel Corps, Soaring Angel. Por enquanto isso é tudo. Eu lhe direi o próximo alvo assim que você cuidar do primeiro, Ni Yan disse. Assim que Shadow Killer tentasse assassinar Soaring Angel, tendo ele sucesso ou não, ele se tornaria um inimigo da Angel Corps e do grupo financeiro Century. Shadow Killer cerrou os punhos. Ni Yan estava o levando para o precipício. Se ele tentasse matar Soaring Angel, ele acabaria enfrentando a ira do grupo financeiro Century e da Angel Corps. Se fosse apenas por ele, não havia problemas. No entanto, ele tinha responsabilidade para com as pessoas da Darkness Immortal. Se ele aceitasse o pedido de Ni Yan, sua organização seria gravemente afetada. Mas se ele recusasse, ele estaria inevitavelmente ignorando toda sua honra e tudo o que ele representava. No momento em que ele sucumbiu pela lâmina de Ni Yan, seu futuro havia sido selado. Bom, se você acha que não dá conta do meu pedido, se você é fraco demais para completá-lo, então esqueça. Podemos agir como se nada tivesse acontecido. E podemos esquecer do valor que tem o nome Shadow Killer também? Ni Yan disse em tom de ridicularização após perceber a excitação de Shadow Killer. Suas palavras eram duras. Elas atingiam diretamente a dignidade de Shadow Killer. Me dê algum tempo, eu definitivamente lhe darei uma resposta. Shadow Killer rangeu os dentes. Ele não podia dar uma resposta agora. Ni Yan riu com indiferença. Estarei esperando então. Shadow Killer estava em um impasse entre suas duas opções. Assassinar Soaring Angel e ser perseguido pela Angel Corps e pelo grupo financeiro Century, ou abandonar seu orgulho e se tornar motivo de piada para todos. Assim que terminou sua conversa com Ni Yan, Shadow Killer encerrou a chamada. Ele ficou andando sem rumo com um olhar vago e pensativo no rosto. Ele estava completamente indeciso. A Dark Immortal fazia parte de quem ele era. Ele não queria que tudo fosse arruinado por culpa dele. Se não houvessem outras pessoas envolvidas, ele não se importaria. Ser caçado como um animal pela Angel Corps e pelo grupo financeiro Century, ele não temia isso. Porém, como líder da Dark Immortal, ele naturalmente tinha outros motivos para se preocupar. Ele não podia sair fazendo o que bem entendesse. Ni Yan foi implacável em seu pedido, mas como líder de guilda, ele teve que aprender como ser impiedoso com seus inimigos. E Shadow Killer ainda era seu inimigo. Se não seria possível recrutá-lo, então era melhor eliminá-lo de uma vez. Enquanto Shadow Killer pensava sobre que escolha fazer, os membros da Dark Immortal estavam grindando e upando. Entre eles estavam Rose e Showhand. A equipe de 20 homens atravessou as cordilheiras para caçar um Elite Level 80. Com a gente fazendo isso pelas costas do líder, você acha?
Ross tinha um olhar apreensivo em seu rosto. Ele ainda estava se sentindo culpado pelo que eles fizeram com Shadow Killer. Se você fosse realmente leal e dedicado a ele, em primeiro lugar, você não deveria tê-lo traído. Agora que chegamos até aqui, não há mais volta. Só nos resta ir até o fim. Não é como se tivéssemos muita escolha. Ou você está querendo se opor ao grupo financeiro Century? Shadow Killer é o único culpado aqui. Por causa dele fomos obrigados a isso. Temos nossas próprias vidas para nos preocupar, Showhand respondeu com frieza. Os dois não pareciam estar nem um pouco preocupados em discutir sobre isso em público. Seus colegas de equipe também não pareciam muito incomodados. O chefe está ligando. O chat de voz de Showhand tocou. Vendo que era Cao Shu, ele atendeu. Alguma informação do Shadow Killer? Uma voz soou do outro lado da chamada. Shadow Killer nos mandou rastrear e localizar Nirvana Flame. Showhand respondeu de maneira respeitosa. Entendi. Deixe que ele continue com seus joguinhos então, disse Cao Shu. Shadow Killer era como uma pedra de latrina, sujo e maleável. Showhand de repente notou que Shadow Killer havia perdido um nível. Shadow Killer morreu. O que aconteceu? Cao Shu franziu as sobrancelhas. Eu não sei. Showhand balançou a cabeça. Ele havia acabado de perceber isso. Descubra, Cao Shu ordenou. Sim, senhor. Depois que Cao Shu desligou, Showhand enxugou o suor da testa. Conversar com alguém como Cao Shu era sempre muito complicado. No passado, quando Shadow Killer havia sido derrotado pela primeira vez por Ni Yan, Cao Shu já havia subornado Showhand, Ross e todos os outros da Dark Immortal. Todos eles agora faziam parte do grupo financeiro Century. A autoridade de Shadow Killer já havia sido contestada há muito tempo. Shadow Killer já havia recusado várias vezes as tentativas de Cao Shu adquirir a Dark Immortal. Mas ele mal sabia que a organização que ele criou já não era mais dele, tendo se tornado parte do grupo financeiro Century. Showhand, Ross e os outros sempre relatavam os movimentos de Shadow Killer, chegando até a descrever seus planos em detalhes. Cao Shu estava sempre ciente de tudo o que acontecia. O que tornava Cao Shu ainda mais temível era o capital ilimitado do grupo financeiro Century. Cao Shu havia deduzido que Shadow Killer devia ter sido morto por Ni Yan. Além de Ni Yan, ninguém mais poderia matá-lo. Na melhor das hipóteses, jogadores como Sun e King of the World poderiam empatar com ele. Após um tempo, Cao Shu recebeu relatos de Showhand sobre a derrota de Shadow Killer para Ni Yan. O que você acha que o Shadow Killer vai fazer agora? Cao Shu perguntou. Depois de conhecê-lo por tantos anos, acredito que ele irá manter sua palavra quanto à aposta. Ele não vai abandonar seus princípios, Showhand respondeu, enquanto avaliava a reação de Cao Shu. Entendo. Então você está me dizendo que Shadow Killer irá concordar com o pedido de Ni Yan para assassinar 3 pessoas. Os olhos de Cao Shu possuíam uma fria intenção assassina. Shadow Killer sempre foi muito orgulhoso e difícil de lidar. Considere isso junto com sua aposta com Ni Yan. Agora ele era oficialmente um inútil para os planos de Cao Shu. E pessoas assim seriam eliminadas. Exatamente. Showhand concordou com a cabeça. Cao Shu ficou em silêncio por um momento antes de enviar uma ordem aos seus subordinados. Sob suas ordens, uma conspiração para eliminar Shadow Killer estava sendo criada. De volta à cidade do Luar, King of the World, Sun e os outros dois já haviam se infiltrado na sede da Alliance of Mages. Eles estavam vigiando de perto Crazy Magic e Divine Flame. Neste momento, havia mais de 20 pessoas no saguão. Eles não conseguiram encontrar nenhuma oportunidade adequada para agir. Só os restava esperar pacientemente. Ni Yan correu de volta para o saguão. Ele planejava se juntar aos outros 4. Como Shadow Killer já havia sido derrotado, se eles conseguissem matar Crazy Magic e Divine Flame, e então upar o vídeo disso na internet, como será que as pessoas reagiriam? Um líder de guilda sendo morto por um inimigo dentro das muralhas de sua própria fortaleza? Isso sem dúvida se tornaria uma desgraça que jamais seria esquecida. Seria um forte golpe, se não fatal, na moral da Alliance of Mages. Ni Yan caminhou furtivamente até o saguão principal. Ele estava prestes a entrar quando recebeu uma ligação de Gu Huai. Para Gu Huai entrar em contato com ele justo agora, quer dizer que o assunto era urgente. O que foi? Ni Yan perguntou. Bladelight entrou em contato comigo. Ele foi abordado por membros do grupo financeiro Century. Eles ofereceram a ele um contrato de 5 anos no valor de 20 milhões de ienes por ano. Eles prometeram a ele os melhores benefícios que alguém poderia oferecer se ele se juntasse ao grupo. Bladelight recusou a oferta, e logo depois me enviou o conteúdo do contrato. Aqui, veja você mesmo. Bladelight também não foi o único a ser abordado. Ni Yan deu uma olhada no contrato. Os termos listados eram muito superiores a qualquer coisa que a Kickers United pudesse oferecer. Um contrato desse tipo, talvez o grupo financeiro Century fossem os únicos em todo o mundo que pudessem exibir toda a sua riqueza dessa forma. A expressão de Ni Yan ficou sombria. O que ele mais temia finalmente aconteceu. Um grupo tão antigo e poderoso como o grupo financeiro Century naturalmente não deixariam o Império Viridiano tão facilmente. Muito menos por causa de um bando de noobs. Era apenas uma questão de tempo antes que eles retaliassem, e estavam usando sua ferramenta mais poderosa, sua vasta riqueza. No passado,
Até mesmo a incomparável War God Tribe foi lentamente destruída de dentro para fora pelo grupo financeiro Century. Nian não podia deixar de se perguntar se as Kickers United estava fadada a seguir este destino.